E olha só, nossa revisão da aula 25, que trabalhamos a elipse. Legal, né? Eu gostei. E na elipse eu achei bem interessante porque, além de todo o processo, e nós nem colocamos nenhum exemplo, mas poderíamos ter feito alguns exemplos para calcular, por exemplo, a excentricidade. Vamos testar depois no exercício, é só calcular para verificar o quanto achatada ou menos achatada está a nossa elipse. É isso aí. E claro, né, a gente sempre consegue mais estudando mais. Então vamos fazer aquela revisão básica de 5 minutinhos, mas que faz muita diferença, né? Porque dá aquele caminho, né? Às vezes ficou uma coisinha ali na aula e aqui a gente dá aquela conexão de novo com o assunto, tá bom? Então, hora de revisão, vem com a gente. Aula 25, a gente está na parte 2 das cônicas no assunto de geometria analítica. E aí a gente viu um estudo especial da elipse. Vimos os seus elementos, a sua definição, né? Então a gente viu que a elipse tem 2 focos, né? Já a parábola tinha um foco só, né? Só um? Beleza. Temos aí uma distância entre eles, que é chamada distância focal, Aqui. né? Isso. E a distância focal é 2C, tá? Arruma ali, professor Maurício, ali embaixo no texto, tá 2A. 2C, não, mas é 2C, tá? Mas aqui a gente arruma na hora. 2C. Isso, 2C, ficou ótimo. Beleza, e aí a gente viu que ali forma então um triângulo retângulo, né? E aí esse triângulo retângulo, deixa eu pegar uma vermelhinha para aparecer mais, esse triângulo retângulo, né? Temos a hipotenusa, que é o A, temos o C aqui, ó, e temos o B. Então a gente consegue aplicar o nosso teorema de Pitágoras, né? Que é A ao quadrado igual a B ao quadrado, igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso. E quando a gente faz isso, né, a gente tem uma situação que fica fácil, porque aí as nossas equações, elas dependem de A e de B. Então a gente de toda forma consegue encontrar esses valores pelo teorema de Pitágoras e colocar lá na equação. E o detalhe importante aqui é justamente o detalhe dos eixos maior e eixo menor, porque são eles que vão determinar quem é o B e quem é o nosso C, né? Porque de acordo com a posição dos eixos, esses nossos valores vão mudar de lugar, o Bzinho e o Czinho vão trocar de lugar. Então, eu não posso esquecer disso. O único que não vai mudar é esse A, porque esse A é o comprimento do eixo maior. Então temos F1 e F2, que são os focos, né? O O é o nosso centro. Lembrando que vamos trabalhar só com elipses no centro, na origem mesmo, na 0, 0. Não vamos deslocar essa elipse para nenhum outro lugar. Sim. O 2C é a distância focal, então a gente tem a distância entre os focos. Uma é C, outra é C, então no total 2C. O 2A é a medida do eixo maior, né? Porque essa nossa hipotenusa aqui, se ela deitar, né, ela vai dar essa medida aqui, isso, né? Se a gente deitar certinho. ela. Então aqui a gente tem A e aqui a gente tem A, então a gente tem aí 2A. Que é justamente a medida do nosso eixo maior. Isso, agora o nosso B, 2B, vai ser o eixo menor. Claro, né? Isso pode estar tanto no eixo X quanto no eixo Y. E ainda temos para completar a tal da excentricidade, que vai dizer o achatamento da elipse, né? Se ela é mais achatada ou menos achatada, e a gente fez as anotações lá também. Isso. E nas anotações nós percebemos que quando a excentricidade der 0, a elipse se transforma numa circunferência, não é? Isso mesmo. E aqui a gente viu a equação da elipse, que a gente tem a reduzida com centro na origem e tem aquela com centro qualquer, fora da origem. E aqui o eixo maior é o eixo X. E a gente vai estar trabalhando com essas aqui, tá? Beleza. Ou substituindo aqui, ou trocando, né? Depende de que eixo tá. Acho que a outra já traz já... agora a gente vai ver todas aqui, né? Aí, não, aqui só a gente não vai falar a equação, né? Então aqui a gente pode ver que temos o x ao quadrado em cima, né? No numerador do a ao quadrado, mas pode ser o inverso também. Pode ser aqui y ao quadrado sobre a ao quadrado, mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, se os focos estiverem no eixo y, tá? Beleza. Beleza? E aqui o desenho representando elas, né? A gente vai trabalhar com as duas primeiras ali, sempre com os focos sobre os eixos. Perfeito. Certinho? E agora é com vocês, hora de praticar e já a gente está de volta com a resolução das atividades. Até lá!
Continue nos assistindo porque é hora de solução. Acho que é bem tranquilo, Foi né? tranquilo, só É aplicação. algo novo, realmente, de fato, é uma novidade para eles. Mas eu acho que mesmo assim, não é assim aquela coisa, né, absurda, assim, que eles digam assim, não consigo resolver. Acho que não, né? É, bem tranquilo, É. bem suave. Isso. Acho que vai ser só o tique de certo mesmo. Esse tiquezinho verdinho aqui. Certo. Beleza? Vamos lá, então, tirando as dúvidas, questão de número 1 na telinha. Dada a equação da elipse abaixo, determine distância focal e coordenadas do foco, a medida do eixo maior, a medida do eixo menor e a excentricidade. Ah, eu gostei dessa, tá legal, não tá? Eu Tá acho bom. assim, ó, primeiro, a gente já sabe que o eixo maior tá no X. porque o X veio primeiro e tá sobre o valor maior, né? Sobre o 49, não sobre o 36. E aí, se tá no eixo maior, os focos também estão no eixo X. Sim, então né? vai ser 0 e alguma coisa. Então, né? quem é o meu 49? É o meu A ao quadrado. Isso, na fórmula, né? X quadrado sobre A ao Isso, e quadrado. quem é o 36? É o meu B ao quadrado. ao quadrado, né? É o 36. Então, a gente já sabe que o meu A vai ser a raiz de 49 e o meu B vai ser a raiz de 36. Aí alguém pode pensar assim, professor, mas eu lembro que na aula de parábola tinha lá os números e ficou mais ou menos quando tirou a raiz. Sim, realmente lá. Só que aqui nós estamos falando de medidas de eixo. De medidas. Então, Por mais que vá para o menos... vamos lá, aqui o nosso A vai dar raiz de 49, 7. O nosso B, raiz de 36, 6. Por mais que a gente tenha aqui que os nossos... a distância focal, então, a distância focal... Tem que achar o C. É o C, né? E as coordenadas dos focos, né? Então, isso aí a gente vai achar com valor de C. A medida do eixo maior. A medida do eixo maior, o eixo maior é 7. Vai dar 14, né? Vai dar 14, né? Então, a medida do eixo maior, vamos botar um M, que é 2A. aqui, vai ser 14, né? Porque é exatamente... Isso, vamos colocar o 2A, né? Que aí fica mais fácil, né? Peraí. Vamos colocar aqui. De vermelho, pode ser. Então, a medida do eixo maior. O eixo maior, ele vai pegar 2 vezes o A, né? Isso. 2 vezes o A. Nesse caso, temos 2 vezes 7, que é 14. O eixo menor já vai ser 2 vezes quem? O B, que é 2 vezes 6, que vai ser 12. Aqui a gente está falando em tamanho, tá? A excentricidade é dada pelaquela equaçãozinha, né? C sobre A. O Ezinho de excentricidade é C sobre A. Mas a gente não tem o C ainda, então a gente está precisando achar o C, né? Isso não é terna pitagórica, né? Não. Daria um trabalhinho. Uhum. Sim. Então vamos lá, a gente vai ter, né, um nosso teorema de Pitágoras. A gente sabe que a nossa hipotenusa é 7 e um dos catetos é 6. Então a gente vai ficar com 7 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais C ao quadrado. o Czinho ao quadrado, né? Na verdade, assim, como está no eixo X, vamos mudar ali o desenho só para ficar mais coerente. O C que é aqui embaixo e o B é lá em cima, né? Que o B é o eixo menor e o C é o eixo maior, tá? Então 49 vai ser igual a 36 mais C ao quadrado. 49 menos 36 vai ser o nosso C ao quadrado. 49 menos 36? 13. 13 igual a C ao quadrado. O nosso C vai ser a raiz de 13. Mas podemos deixar assim, não tem problema, não né? Vai ser um número irracional, né? Decimal não exato aí, mas tudo bem. Então, a distância focal é 2 vezes o C. É 2 né? raiz de 13. Então, 2 vezes o C, que vai ser 2 raiz de 13. As coordenadas do foco, então, vai ser raiz de 13 é o C, né? O nosso X, né? Raiz de 13 e 0. E menos raiz de 13 e 0. Como assim, professores? É porque a raiz de 13 vai ser uma medida, né? Que a gente vai ter ali considerada para os dois lados, né? Que é a nossa distância focal aí, de um foco até o outro, né? Beleza. Uhum. E a excentricidade vai ficar raiz de 13 sobre raiz de 13, 7, que é o C, sobre 7. Deixa assim também. Também, acabou. Não precisa nem racionalizar, porque a raiz não está no denominador. Perfeito. Tranquilo. Agora sim, tá pronto para o print na tela. Já? Já. Questão de número 2, então. Vamos lá. Uma elipse tem os focos nos pontos F1 e F2. O F1 tem coordenadas 0 e 3. Aqui, então, né? E o F2 tem coordenadas 0 e menos 3. Aí já dá para perceber que o eixo maior está no eixo Y. Y.
Se o comprimento do eixo menor da elipse é 2... É o B? Não, o comprimento menor é Então. 2. O B é a metade. Sim, é o comprimento, então, tá envolvendo o B, né? É o 2B. Isso, 2B. O 2B, então, a gente já tá envolvendo o B, que eu quis dizer, né? Já sim, é 2, né? beleza. 2. Então o B vale 1, né? Sim, já tá até aqui na Pelo medida. desenho já tem lá Já bonitinho. tá mostrando aqui, ó. Daí ele fala assim, ó, determine a equação dessa elipse. Uhum. Beleza, equação da elipse. Se eu sei que ela tem o eixo maior em cima do... Os focos em cima do y, vai ser y ao quadrado sobre a ao quadrado, e mais x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Quem é o y ao quadrado? Continua, porque a gente quer a equação, né? Então não substitui em nada. Quem é o a? O A, eu não sei, tem que achar. Ah, então eu tenho o C, que é 3, eu tenho o B, que é 1, e eu não tenho A. Mas eu tenho um triângulo retângulo, podemos fazer? Sim. Vamos lá, então? Eu tenho um triângulo retângulo assim, né? Aqui eu não sei, aqui é 3 e aqui é 1. Então, A ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. A nossa terna pitagórica não tem aqui. Mas sabe o que eu percebi aí? Nós precisamos encontrar exatamente o A ao quadrado. Então, o valor que a gente encontrar já deixa. Já deixa. 3 ao quadrado, 9. 1 ao quadrado, 1. Então, o A ao quadrado é 10. Não precisamos nem extrair a raiz. Não, porque lá ele quer ao quadrado. O A ao quadrado é o que eu vou colocar aqui embaixo, que é o 10. Muito bem, professor Maurício, sacou bem legal essa. X ao quadrado sobre o B ao quadrado, quem é o B? 1 ao quadrado, é 1 mesmo, sobre, igual a 1. Então, essa é a nossa equação da elipse, com foco com esses valores e com o eixo menor medindo 2. Joia? Vamos de Enem agora para finalizar? Se liga no Enem, já? Vamos lá, se liga no Enem, agora a gente vai para uma questão lá do Mackenzie de São Paulo, né? Vamos ver. A equação da elipse que passa pelos pontos 2 e 0, menos 2 e 0 e 0 e 1 é a equação da elipse que passa pelos pontos. Mas eu já sei de uma coisa, 2 e 0 menos 2 e 0 devem ser as coordenadas do foco, não é? Sim. Então o foco está no eixo X. Esse 0 e 1 deve ser, então, o comprimento do eixo menor. Sim, não é? Porque está no outro eixo. Vamos lá, aqui x e y, né? Aqui x e y. Então, vamos pensar. Ah, tá. Se está no eixo, se a gente está já observando, né? Que a gente tem... Ah, só que ela passa por esses pontos, né? Então, esses pontos não são os focos. A equação da elipse... Não, é o A. Não, esse ponto é o A. É o A, passa. Olha que interessante. A equação da elipse, ou seja, a elipse é a cordinha. É a cordinha. Então, esse 2 e menos 2 é o nosso A. Né? Então, quando a gente tem lá o eixo X e o eixo Y, muito bem observado, a gente tem o 1 e o 2, e a gente tem o menos 1 e o menos 2, né? Isso. E lá vai ter 0 e 1 em cima, né? então vai aqui, passar 0 e 1, 0 e menos 1, né? Isso. Ele está querendo dizer que ela passa por esses pontos aqui, Ele não né? dá o foco. Então ele já deu aí o nosso... Não, deu o A e o B. O A e o B. O A é o nosso B aqui assim, né? E o nosso A, lembra que é esse que é o mesmo esse? Sim. Né? Não é a distância do foco, tá? O A é 2. O A vai ser 2 e o B vai ser 1. Beleza. Que genialidade, olha só. E assim, ele joga e meio que deixa o aluno meio confuso, Mas né? e cadê o C, gente? O C, ele vai depender do foco, ele vai estar mais ou menos por aqui, o ele C. Ele não deu o foco. Ele, né? Que aí vai fazer... Eu até consigo achar o foco, né? Que eu tenho o A que é 2 e o B que é 1, eu até acho o foco, mas ele não quer isso. Não, ele quer que a gente monte a equação, né? Mas então, bem vamos montar? Essa, vamos. Mas de toda forma, ele disse que o nosso eixo maior está em X. O nosso eixo menor em Y. Então nós vamos ficar com a equação desse jeito. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. E aí a gente vai trabalhar com essa equação, né? Substituir os valores de A e de B e vamos ver o que se assemelha, né, nessas situações aqui. Vamos ver. Então, x ao quadrado sobre o a ao quadrado, quem é a? O a é 2 ao quadrado, mais y ao quadrado sobre o b ao quadrado, 1 ao quadrado. que é 1, igual a 1. Vamos para cá, né? Vamos lá. X ao quadrado sobre 4,
mais y ao quadrado sobre 1 igual a 1. E aí aqui, pelo jeitinho que nós temos de solução aqui nas alternativas, foi feito um MMC aí, né? Sim, sim. Né? Ou seja, para cortar o 4 ali de baixo, multiplicou tudo Por 4. por 4, né? Então vai ficar 4x ao quadrado sobre 4, que fica só x ao quadrado. Aí a gente vai fazer tipo um MCzinho aqui, ó. Isso. Vamos lá. Passa dividindo e volta multiplicando, né? 4 dividido por 4. 1 vezes x quadrado, x quadrado. 4 dividido por 1, 4 vezes y, 4y ao quadrado. E 4 dividido por 1 aqui, 4 vezes 1, 4. Aí sim a gente pode cortar o 4, né? E a nossa equação fica o que está ali em cima, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Que é a alternativa de letra A. Cara, mas eu gostei dessa questão. Gostei por 2 detalhes. Porque ele não disse que eram os focos. Ele disse a equação da elipse passa pelos pontos. Se passa, né? A princípio a gente tem essa impressão de ser foco, mas se passa, Isso. tem que passar nesses pontos aqui, ó. E aí ele só deu uma coordenada. Olha só, vamos conversar aqui, porque essa aqui precisa olho no olho. Né? Ó, ele deu aqui 3 pontos. 2 no eixo X e só 1 no eixo Y. E os 2 que ele deu no eixo X são mais distantes do que ele do deu que no os eixo, do eixo Y. Um do Y. Então a gente percebe que o nosso eixo maior está em X. Em X, né? Então aí com perfeito. isso a gente já segue, já tem a condição de montar a nossa equação aqui. Porque se o eixo maior está no X, ele vai ficar sobre o nosso valor maior. Isso. Que é o nosso A, né? Porque a equação da elipse, ela lida com A e B, né? A e B. E aí é interessante lembrar esse detalhe, porque esse eixo maior que vai aqui, ó, que é o nosso A, ele é o mesmo que vem aqui da hipotenusa. Sim. E eu lembro Só que deitadinho, na né? revisão A você sombra. destacou isso, né? Tá deitado ali, ó, é o mesmo tamanho. Isso é importante lembrar. E a elipse faz esse giro. Então não é o foco, não tem, não deu foco. Não deu foco. Mas ele me deu o A e o B. O A é o eixo maior e o B é o eixo menor. Isso Acabou mesmo. o problema. Legal, né? Boa essa, gostaram? Então a gente vai devagarinho, assim, né, construindo conhecimento e subindo os degraus aí para entendimento melhor das situações, tá? Na próxima aula a gente vai estudar daí a hipérbole. Então é uma aula para cada, porque a gente tem muito assunto ainda para ver. Terceirão é revisional de tudo. Mas claro, né, uma coisa de cada vez a gente vai conseguindo aí ter propriedade dos assuntos. Aí só uma pergunta, o nosso diretor salvou a tela? Nosso diretor salvou a tela já para poder avançar? Então beleza, vamos achar aqui mesmo. Brincando com os números? Porque tem um negócio legal do Brincando com os Números. Brincando com os números, a nossa perguntinha era sobre um ditado popular, vamos ver. Então, a pergunta era, qual é o ditado popular? Já tem um João ali, não é João Bobo, não? Pois é, eu acho que esse João é aquele que está no grupo ali. E aí, cara, vamos fazer aqui? Não, mas eu acho que por aqui tá bom. Se fazendo desentendido? Não, por aqui tá bom. Tá, então vamos lá. Não, tá bom, vai, continua aí que tá bom. Ele vai deixando. Não, tá bom, vai, faz aí. E você vai fazendo. E ele é tão bom no que ele faz que ele te motiva a fazer. E ele continua ali fora. Né? Só dando aquela de João sem braço. Aqui tem até a manga ali sem o braço, né? Então, no ditado popular, João sem braço é aquele que só vai na escola, né? Mas é assim, ele não é aquele que chega lá e fica sem fazer nada. Ele é aquele que fica lá assim, tá muito bom, não, vai, não, continua. Tu é bom, cara, tu é muito bom, olha, vai lá. Aí no final ele, eu ajudei, né? Coloca meu nome aí no trabalho, eu ajudei também. Né? Então, o famoso João sem braço. Vamos finalizar nossa aula por aqui, porque a gente, né, estudou mais um pouquinho das cônicas, agora a elipse, né? Então, eu acho que ficou bem tranquilo aí para vocês, né? Qualquer dúvida, sempre fica a dica. Refaçam as atividades, que aí vai te auxiliando mais. A gente tem as atividades já com as respostas, com as correções feitas, então a gente, qualquer dúvida, dá uma olhadinha ali e vai redescobrindo de onde saíram as soluções, tá? E na próxima aula a gente trabalha a hipérbole, certinho? Beleza. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!